No meu trabalho como repórter, eu sempre tive curiosidades para entender como algumas coisas aconteciam durante a pandemia da Covid-19, durante coberturas eleitorais, o que acontecia, as violências contra jornalistas, as mudanças nos modos de consumo de informação na atualidade, tudo isso me deixava curioso. E foi aqui, na Facom, na Faculdade de Comunicação da UFJF, no programa de pós-graduação em comunicação, que eu obtive muitas respostas através da pesquisa e também de vários outros trabalhos desenvolvidos aqui. Por esses corredores eu conheci os professores, a minha orientadora e juntos nós pensamos em alguns temas que poderiam ser importantes, que poderiam dar respostas para todas essas perguntas. Por isso foi a prova de que a pesquisa e a prática andam juntos. E é por isso que eu vim para cá, para o PPG-Com, para mergulhar nessas pesquisas. No mestrado, eu pesquisei o quanto os jornalistas viraram vítimas das narrativas dos próprios telejornais, porque também se tornaram vítimas dos episódios agressivos. Agora, no doutorado, eu pesquiso as mudanças no jornalismo audiovisual. Hoje você não é o repórter, você é nosso entrevistado. Gente... O que você está fazendo? Vocês estão acostumados a assistir o Landim como repórter nas televisões, mas hoje ele vai ser o nosso entrevistado. E a gente está aqui para bater um papo de como são os bastidores na TV. Ele vai contar também como é participar do programa de pós-graduação aqui da faculdade, PPG-Com. Landim, seja muito bem-vindo. Obrigado. Senta aí, que hoje o bate-papo é com você. Hoje eu sou o entrevistado. Nosso convidado é o Gabriel Landim, ele é repórter da TV Integração, afiliada da Rede Globo e estudante de comunicação no programa de pós-graduação aqui da UFJF. Gabriel, a gente sabe que você tem um estilo de reportagem muito único. Eu queria saber como foi essa evolução da reportagem para você dentro da televisão e para você conseguir ganhar o seu espaço para poder fazer uma reportagem mais autoral, mais única. Bom, primeiro, não deixem um microfone na minha mão que eu vou sair fazendo reportagem. Tô brincando. Deu o microfone na minha mão e saí fazendo reportagem. Mas agora sim, como entrevistado, eu acho que o que eu posso chamar a atenção, e primeiro, obrigado por ter falado isso, né, desse estilo único de fazer reportagem. Eu fico feliz com esse feedback, porque o segredo, eu sempre chamo a atenção, é ter empatia, é ter envolvimento. Perceba que são palavras que agregam essa questão de estar com o outro, de olhar para o outro, de estar na situação, de estar imersivo na situação. Então, isso faz a diferença. Uma coisa é você fazer uma reportagem que você não entende muito bem a dinâmica, não se aprofunda muito bem na história do outro. Você vai fazer, você vai conseguir fazer, você vai fazer bem feito, Alice, aquela reportagem. E vai para o ar e as pessoas muito provavelmente vão entender a história e vai dar o recado, né? O recado vai ser dado. Informação vai ser passada. Agora, como eu vou construir essa história? Essa história vai marcar a vida de quem está assistindo, para que ela não esqueça, ou para que de fato isso impacte a vida dessa pessoa. Ela vai mudar as atitudes dela, ela vai tomar decisões em cima disso, uma reportagem sobre saúde vai de fato fazer com que essa pessoa no outro dia vá buscar ajuda médica, ou mude o seu estilo, o seu hábito de vida, entende? Ou vai ser apenas uma curiosidade, uma informação para o dia daquela pessoa. É aí que está o pulo do gato. Então eu tento me envolver na história de quem eu estou contando, né, essa história, entender o que a pessoa está de fato passando e aqui eu tentar passar essa emoção para as pessoas, sabe? E é isso que me tornou esse jornalista que eu sou hoje. Então o recado que eu deixo para você que está assistindo, para vocês, é esse, sabe? Envolvimento, empatia. E aí você começa a sair e pensar fora da curva, sabe, Alice? De não fazer aquela reportagem monótona ou, vamos dizer assim, tradicional. Às vezes vai ser necessário fazer o básico, o arroz com feijão do jornalismo, bem feito. Às vezes você vai sair fora da curva, né? E aí até o formato muda. Você vai fazer diferente, de um jeito diferente, uma conversa, um bate-papo, uma brincadeira. E isso acabou, de fato, sendo uma marca do meu trabalho. Legal. E a gente sabe, Landim, como o dia a dia no telejornalismo é corrido. Como você faz para vender essas pautas para o seu editor? Quais são as maiores dificuldades? Olha, vender a pauta
Você sabe que às vezes a gente comenta e usa esse termo na rua e o entrevistado nunca entende. E a gente diz, olha, eu vendi essa pauta pro editor, ele comprou na hora. E aí o entrevistado pergunta, como assim, vocês vendem? Vocês ganham dinheiro quando vocês compram uma pauta? E aí eu falei, não, é vender porque... A gente tem que conquistar, né? É isso, pronto. E a palavra é boa que você usou, porque a gente tem que conquistar a atenção, tem que conquistar o editor ali naquela hora, como se um vendedor estivesse vendendo um produto mesmo, né? E a gente vai falar das características, o vendedor, ele vai falar das características do produto, o que ele vai agregar de valor, né? Por que ele é bom. E a mesma coisa, da mesma forma, a gente vai vender a pauta para o editor. Por que ela é importante para a vida das pessoas? O que aquilo vai fazer diferença na vida das pessoas? Que história que a gente tem para contar em torno disso? Então, são questões que a gente precisa pensar, né, quando a gente chama atenção para vender essa pauta para o editor, né? Mas, principalmente, o que isso muda na vida das pessoas, né? Eu tenho uma história para contar em cima disso? Eu tenho um dado relevante? Eu tenho uma imagem marcante? Eu tenho algo um impacto na sociedade, que vai causar um impacto na sociedade? E aí você puxa por esses lados. E você começa a pensar o que eu vou ter nessa matéria, sabe? E outra coisa, para vender a pauta, você já tem que pensar o que você vai ter nessa matéria, né? Então, vamos fazer uma matéria sobre as chuvas em Juiz de Fora. Eu preciso de um climatologista, eu preciso de dados do Instituto de Meteorologia sobre os níveis, os índices de chuva nas últimas semanas, ou comparativo com outros anos. Eu preciso de um personagem que perdeu tudo com as chuvas na cidade, né? E eu vou atrás dele. Entende que você precisa chegar com tudo isso pensado, fechado, né? E aí, como é que eu penso nisso se eu não troco uma ideia com o gari que está varrendo a rua, com o porteiro do meu prédio, para eu saber o que aquela pessoa está vivenciando ou o que os vizinhos dele estão vivenciando? Aí é que está o pulo do gato, para você também conseguir contar uma boa história. Legal. Você está fazendo mestrado aqui no PPG-Com. E eu queria saber como isso tem influenciado na sua rotina no telejornal, se isso tem impactado, se você tem levado novas ideias, aprendido novas coisas e como você está aplicando isso na sua profissão. Recentemente eu tive a notícia de que a minha diretora de jornalismo, aqui nós temos a gerente, temos a diretora que fica em Uberlândia. Recentemente eu tive a notícia por ela mesma de que ela está lendo um livro da rede de pesquisadores Telejor, que é uma rede nacional de pesquisadores em telejornalismo, da qual eu faço parte e tive a oportunidade de escrever ano passado um dos artigos da última edição do livro. E eu tive a alegria de saber que ela estava lendo o livro, né, a diretora de jornalismo da TV Integração. E ela leu o livro e ela gostou muito, e ela ficou encantada com as pesquisas desenvolvidas aqui. E eu já dou aqui em primeira mão para vocês, olha só que bacana, vou trazer em primeira mão uma notícia para vocês, porque ela decidiu que vai aproximar a TV Integração da Universidade Federal de Juiz de Fora e também das outras universidades aqui da região. Ela quer promover eventos em parceria, ela quer trazer pesquisadores para falar com a TV. Então, é uma proposta dela depois de ver esse trabalho e o quão sério é o trabalho de um pesquisador. Por que eu estou dizendo isso? Influencia muito o nosso trabalho. Se todo telejornalista pudesse estar um pouquinho com um pezinho aqui na pesquisa, porque aqui eu vejo quanto nossas tarefas, nossos trabalhos do dia a dia podem ser alterados para melhor. Então, por exemplo, aqui eu pude, no mestrado, observar um pouco melhor por que a violência contra a imprensa estava acontecendo, de onde vinha esse aspecto violento, era por causa de visões ideológicas, enfim, como é que era a organização, a estruturação desses atos violentos. Tudo isso me ajudou no dia a dia, ajudou a construir métodos de segurança, ajudou, enfim, a me proteger, a garantir que a informação chegasse até quem estava em casa, porque senão a gente fica perdido e acaba se entregando para aquele ato violento. Então, tudo isso me ajudou. Como agora no doutorado, eu tenho pesquisado muito as mudanças do telejornalismo. O jornalismo audiovisual agora, que ele não só é impactado pela internet, como ele está inserido nesse ecossistema digital. E aí essa é a minha pesquisa de doutorado agora, inclusive que lida também com um novo tipo de violência contra a imprensa, que é a violência algorítmica, né? Enfim, essa obscuridade algorítmica que vem, enfim, com discursos de ódio, desinformação e por aí vai. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando a gente tem esse olhar
mais aprofundado para o nosso trabalho, a gente consegue mudar ele, sabe? A gente consegue fazê-lo melhor. Acho que mudar no dia a dia das pessoas, por exemplo, tive a oportunidade de escrever agora sobre quanto o impacto da produção de reels informativos no Instagram. Nós escrevemos agora esse artigo para a Rede Telejor, inclusive, e eu faço isso no meu dia a dia. E agora eu faço com outro olhar. O quanto que esse reels é importante e como, de fato, ele precisa ser feito para que, de fato, consiga atingir as pessoas da melhor forma. Como as pessoas consomem informação na internet? Então, meu texto aqui no reels, ele não pode ser igual na TV. Então, é outro exemplo de como contribui e muito na minha prática. Eu imagino, é muito legal que você tenha voltado a estudar e é bom que você bebe dos dois mundos, na prática, e tem esse momento de reflexão, porque como a gente falou, a gente sabe que o dia a dia do jornalista é muito corrido. Eu queria agora, Landim, que você desse uma dica para os profissionais de jornalismo e para aqueles que estão se formando, meus colegas, o que não pode faltar em um jornalista, na sua visão? Olha, curiosidade. Curiosidade. Coloquem essa premissa na vida de vocês. Curiosidade. Porque não podem faltar várias coisas. Não pode faltar ética de jeito nenhum. Não pode faltar, enfim, aquela força de vontade, aquela proatividade não pode faltar. Eu poderia falar inúmeras coisas aqui, tá? Mas principalmente curiosidade. Então, chegou uma informação, eu querer ser o primeiro a buscar, a apurar, antes mesmo de pensar o formato daquela notícia, se isso vai ser uma matéria, se isso vai ser um ao vivo, se eu vou publicar isso na internet, se eu vou avisar um colega meu que está no ar agora, e olha, passa a informação aí que você está no ar agora, pode passar. E aí o colega vai falar que eu consegui aquela informação, enfim, não importa o formato, não importa o momento, importa você ter a curiosidade de descobrir. E aí, com isso, você vai ser um jornalista que vai fazer fontes, que vai estar em contato com essas fontes. Um jornalista que vai sentar aqui, Alice, e perceba, antes da gente gravar, vem automaticamente de mim. Isso, não fiz porque eu ia falar isso pra você aqui agora. Estava aqui conversando com a Alice antes da gente começar essa gravação, procurando saber da vida dela. E perguntando, Alice, como é que você começou no jornalismo? Mas e a sua família é daqui, então? E na família você tem esse exemplo? Não tem? E aí eu começo a perguntar, porque de fato eu estou interessado, eu quero saber, eu quero descobrir sobre as pessoas. É por aí. E aí quando você você começa a fazer rede de contato, você começa a ter um olhar mais apurado, com empatia para as pessoas, que eu falei no início. Você tem essa proatividade de querer apurar e querer sair na frente e dar informação, e você tem a vontade de contar história. Você tem a vontade de pegar e agora eu vou escrever esse texto, agora eu vou fazer essa reportagem e vou editar, e eu quero que as pessoas vejam esse trabalho. É por aí. Tudo pra mim parte da curiosidade. Legal. Por fim, eu tenho um desafio pra você. Ai, meu Deus. Sim, eu me viro ao vivo, né, gente? Quantas vezes eu tive que me sair ao vivo ali de uma situação, então, vambora. Em uma palavra, como você descreveria o dia a dia do jornalista? Nossa, que desafio. Em uma palavra? Não tem tempo para ao vivo aqui, tem que ser agora. Meu Deus. Olha, em uma palavra, o dia a dia do jornalista é dedicação. Legal. Dedicação. Porque quando a gente fala em dedicação, você vai se dedicar a algo, não importa se estiver chovendo, se tiver sol, um sol rachando, se tiver sem tempo, se tiver sem comer, naquela correria e você com prazo para entregar, você precisa se dedicar ao outro que você está contando a história, se dedicar ao assunto que você se propôs a falar. Então, dedicação. Muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente, por dividir esse momento com a gente, o seu tempo com a gente, que a gente sabe que é precioso. Estar aqui nesse espaço para mim é sensacional.